63. Dentro do espelho. Eu voltei para a torre e encontrei crianças birrentas em vez de cavaleiros orgulhosos. É por isso que odeio esse lugar. Vou partir para mapear as cavernas submarinas ocultas de Aimia. Encontrem meus mapas em Aquiná. Da gaveta 16 até 16, Ametista. Vel adorava estar outra vez em uma cidade de verdade, mesmo que o lugar estivesse meio selvagem. A maioria das cidades vivia no limite da civilização. Todos falavam sobre cidadezinhas e vilas no meio do nada como se elas fossem pouco civilizadas, mas Vel considerava as pessoas naqueles lugares agradáveis, de temperamento moderado e satisfeitas com seu modo de vida mais tranquilo. Não era assim nas cidades. Cidades se equilibravam na beira da sustentabilidade, sempre a um passo da fome. Quando se juntavam tantas pessoas, suas culturas, ideias e fedores se misturavam. O resultado não era a civilização. Era caos, contido, pressurizado, engarrafado para que não pudesse escapar. Havia uma tensão nas cidades. Era possível respirá-la, senti-la em cada passo. Vel adorava isso. A algumas ruas da loja da costureira, ela puxou a aba do chapéu e segurou uma página de caderno, como se estivesse consultando um mapa. Isso a escondeu enquanto aspirava a luz das tempestades, transformando seus traços de cabelo para que se tornassem os de Vel, em vez de Shallan. Nenhum espreno veio, gritando para avisar o que ela havia feito. Então até essa iluminação era diferente de usar fabriais. Estivera bastante certa de que era seguro, já que eles haviam usado o disfarce ao entrar na cidade, mas quisera estar longe da loja da costureira só por via das dúvidas. Vel desceu a rua, seu casaco longo ondulando ao redor das suas panturrilhas. Decidiu imediatamente que gostava de colinar. Gostava de como a cidade se espalhava por colinas, um calombo coberto de edifícios. Gostava do cheiro dos temperos dos papaguampas e uma rajada de vento, então de caranguejos defumados aleteanos na seguinte. Provavelmente, contudo, não eram caranguejos de verdade, mas crenguejos. Ela não gostou daquela parte. Aquela pobre gente. Mesmo naquela área mais afluente, ela mal podia caminhar um quarteirão sem precisar contornar várias pessoas. Os pátios entre os quarteirões estavam apinhados de gente que provavelmente eram aldeões comuns até pouco tempo, mas agora eram pobres pedintes. Não havia muito tráfego sobre rodas nas ruas. Alguns palanquins cercados de guardas, sem carruagem. A vida, contudo, não parava por causa de uma guerra, nem mesmo por uma segunda Ararietian. Havia água para tirar do poço, roupas para secar. Trabalho das mulheres era em maioria, pelo que ela podia ver dos grandes grupos de homens parados. Sem ninguém realmente no comando da cidade, quem pagaria os homens para trabalhar em forjas? Para limpar ruas ou lascar crem? Ainda pior, em uma cidade daquele tamanho, grande parte do trabalho braçal com certeza costumava ser feito pelos parchemanos. Ninguém parecia disposto a tomar o lugar deles. Até se afundarem na merda. Mas o carregadorzinho tem razão, pensou Vel, se demorando em um cruzamento. A cidade ainda está sendo alimentada. Um lugar como Colinar se consumiria rapidamente quando a comida ou a água acabassem. Não. Cidades não eram lugares civilizados. Não mais do que uma espinha branca era domesticado só porque tinha uma coleira no pescoço. Um pequeno grupo de cultistas vestidos como esprenos de putrefação cocheavam pela rua, a tinta vermelha úmida nas roupas evocando sangue. Shallan considerou aquelas pessoas extremistas e alarmantes, provavelmente loucas, mas Vel não tinha tanta certeza. Elas eram teatrais demais, e havia muitas delas, para que fossem realmente desequilibradas. Aquilo era uma moda, uma maneira de lidar com eventos inesperados e de dar algum sentido a vidas que haviam sido viradas de ponta cabeça. Isso não significava que não fossem perigosas. Um grupo de pessoas tentando impressionar umas às outras era sempre mais perigoso do que um psicopata solitário.
Então ela ficou bem longe dos cultistas. Durante a hora seguinte, Vel vasculhou a cidade enquanto seguia na direção do palácio. A área com a loja da costureira era a mais normal. Ela tinha um bom mercado em funcionamento, que Vel pretendia explorar melhor quando não estivesse com pressa. Tinha parques e, embora esses houvessem sido apropriados pelas multidões, as pessoas neles pareceram bem dispostas. Famílias, até mesmo comunidades transplantadas das vilas próximas, se virando como podiam. Ela passou pelas mansões dos ricos, parecidas com casamatas. Várias haviam sido saqueadas, portões quebrados, persianas rachadas, terrenos cobertos por lençóis ou palhoças. Algumas famílias, olhos claros, aparentemente, não haviam empregado guardas o suficiente para resistir aos tumultos. Sempre que o caminho de Vel a aproximava das muralhas da cidade, ela adentrava áreas mais lotadas e mais desesperançadas. Refugiados largados nas ruas, olhos vazios, roupas esfarrapadas, pessoas sem lares ou comunidades. Contudo, quanto mais se aproximava do palácio, mais vazia a cidade se tornava. Até mesmo os desafortunados que povoavam as ruas perto das muralhas, onde os esvaziadores estavam atacando, sabiam que era melhor ficar longe daquela área. Isso fazia com que os lares dos ricos ali no distrito do palácio parecessem fora de lugar. Em tempos normais, viver perto do palácio teria sido um privilégio, e cada grande complexo ali tinha muros particulares que abrigavam jardins delicados e janelas ostentosas. Mas no momento Vel pressentia o desacerto naquela região como um formigamento na pele. As famílias que viviam ali também deviam sentir, mas permaneciam teimosamente nas suas mansões. Ela espiou pelo portão de ferro de uma das mansões e encontrou soldados de sentinela. Homens em uniformes escuros, cujas cores e heráldica não conseguiu identificar. De fato, quando um deles olhou para ela, Vel não conseguiu discernir seus olhos. Provavelmente era só um truque de luz, mas... Raios. Os soldados tinham algo de errado. Eles se moviam de modo estranho, com súbitos movimentos, como predadores à espreita. Não paravam para conversar quando passavam uns pelos outros. Ela recuou e continuou a descer a rua. O palácio estava direto à frente. Bem diante dele estavam os largos degraus onde encontraria Kaladin, mas ainda havia algum tempo sobrando. Ela adentrou um parque ali perto, o primeiro que vira na cidade, que não estava apinhado de refugiados. Enormes cepos largos, cultivados ao longo dos anos para ficarem altos e com copas amplas, ofereciam sombra. Longe de possíveis olhos curiosos, ela usou luz das tempestades para sobrepor os traços de roupas de véu aos de linho. Um porte mais forte e robusto, um uniforme azul de batedora. O chapéu se tornou um chapéu preto de chuva, do tipo geralmente usado durante o pranto. Deixou o parque como se fosse véu representando o papel. Tentou manter essa distinção nítida na sua mente. Ela ainda era véu. Estava apenas disfarçada. Agora veria o que podia descobrir sobre o Sacro Portal. O palácio havia sido construído em um elevado acima da cidade, e ela passou pelas ruas do lado ocidental, onde de fato encontrou a plataforma do Sacro Portal. Ela estava coberta de edifícios e ficava na mesma altura do palácio, uns 5 metros acima. A plataforma se conectava ao palácio principal, por meio de uma passarela coberta que ficava sobre uma pequena muralha. Eles construíram aquela passarela direto sobre a rampa, pensou com desagrado. Os únicos outros caminhos até a plataforma eram escadarias entalhadas na rocha, guardadas por pessoas em fantasias de espremo. Vel assistiu de uma distância segura. Então o culto estava de algum modo envolvido naquilo? Acima, na plataforma, fumaça se erguia de uma grande fogueira, e Vel podia ouvir sons se elevando daquela direção. Eram gritos. O lugar inteiro era enervante, e ela estremeceu e depois recuou.
Encontrou Caladinho recostado contra a base de uma estátua em uma praça diante dos degraus do palácio. Transmutada a partir do bronze, a estátua representava a figura de armadura fractal se elevando das ondas. Ei, disse ela baixinho. Sou eu. Gostou das botas desse traje? Ela levantou o pé. Precisamos sempre tocar nesse assunto. Era um código para você, carregadorzinho, disse ela. Para provar que sou eu quem digo que sou. O rosto de Lynn deixou isso claro, respondeu ele, entregando-lhe a carta do rei dentro de um envelope selado. Eu gosto dele, pensou Vel. Um pensamento estranho, pois aquele sentimento era muito mais forte para Vel do que para Shallan. Gosto do jeito taciturno que ele tem, dos olhos perigosos. Por que Shallan pensava tanto em Adolin? Ele era agradável, mas também insípido. Não dava para implicar com ele sem se sentir mal. Mas caladinho. Ele lançava olhares raivosos muito satisfatórios. Eita porra. Parte dela, que ainda era a Shallan, lá no fundo, ficou incomodada com essa linha de raciocínio. Então, em vez disso, Vel voltou sua atenção para o palácio. Será que ela vai pegar os dois? Era uma estrutura grandiosa, porém mais parecida com uma fortaleza do que ela havia imaginado. Muito aletiana. O piso inferior era um enorme retângulo com o lado menor voltado para a tempestade. Os níveis superiores eram sucessivamente menores e um domo se erguia do centro do edifício. Dali de perto, ela não conseguia ver exatamente onde a luz solar terminava e a sombra começava. De fato, a atmosfera sombria parecia diferente da de O Retiro, quando o esplêndido das trevas estava lá. Vel não parava de sentir que não estava vendo tudo. Quando desviava o olhar e olhava de novo, podia jurar que algo havia mudado. Aquele canteiro havia se movido, o que ladeava os degraus da grande entrada? Ou aquela porta sempre estivera pintada de azul? Ela capturou uma lembrança, então desviou e voltou o olhar e capturou outra lembrança. Não sabia ao certo do que adiantaria, já que tivera dificuldades em desenhar o palácio mais cedo. Você está vendo? Sussurrou caladinho. Os soldados parados entre os pilares? Ela não havia visto. À frente do palácio, no topo da longa escadaria, possuía vários pilares. Olhando mais de perto entre as sombras, ela viu homens ali, reunidos sobre o beiral sustentado pelas colunas. Eles pareciam estátuas, as lanças erguidas, imóveis. Esprenos de expectativa se elevaram ao redor de Vel, e ela deu um pulo. Embora dois dos esprenos parecessem normais, como serpentinas lisas, os outros estavam errados. Eles balançavam longas e finas gavinhas que pareciam chicotes para zurrar um cervo. Ela e Caladin se entreolharam. Então ela capturou uma lembrança do espreno. Vamos? Perguntou Caladin. Eu vou, você fica aqui. Ele a olhou de soslaio. Se algo der errado, prefiro que você esteja de prontidão aqui para entrar e me ajudar. É melhor não arriscar colocar nós dois sob as garras de um dos desfeitos. Eu grito se precisar de você. E se você não puder gritar? Ou se eu não puder ouvi-la? Eu mando o padrão. Caladinho cruzou os braços, mas concordou. Tudo bem, só tome cuidado. Eu sempre tomo cuidado. Ele levantou uma sobrancelha, mas estava pensando em Shallan. Vel não era tão temerária. Subir aqueles degraus pareceu levar tempo demais. Por um momento, ela teve a impressão de que eles se estendiam até o céu, rumo ao eterno vazio. Então alcançou o topo e se encontrou diante daqueles pilares. Um grupo de guardas se aproximou dela. Tem uma mensagem do rei, disse ela, levantando a carta, para ser entregue diretamente à sua majestade. Vim lá das planícies quebradas. Os guardas não alteraram o passo. Um deles abriu a porta para o palácio enquanto os outros entravam em formação atrás de Vel
incitando-a a avançar. Ela engoliu em seco, suor frio na testa, e deixou que eles a conduzissem até aquela porta, aquela bocar. Viu-se uma entrada grandiosa, com detalhes de mármore e um brilhante candelabro de esferas. Nenhum desfeito, nenhuma escuridão para consumi-la. Ela soltou o ar, embora sentisse algo. Aquela sensação sinistra e fantasmagórica era de fato mais forte ali. O desacerto. Teve um sobressalto quando um dos soldados pôs a mão no seu ombro. O homem com as insígnias de senhor capitão deixou uma sala pequena ao lado da grande câmara. O que é isso? Mensageira, disse um soldado. Das planícies quebradas. Outro pegou a carta dos dedos delas e entregou ao senhor capitão. Vel enxergava os olhos deles agora e pareciam comuns. Soldados rasos, olhos claros. Oficial. Soldados rasos, olhos escuros. Oficial, olhos claros. Quem era seu comandante lá? Perguntou o capitão para ela, olhando a carta, depois estreitando os olhos ao ver o selo. Bem, eu servi nas planícies por alguns anos. Capitão Colote, disse ela, dando o nome do oficial que havia entrado para os corredores dos ventos. Ele não era realmente o comandante de Lin, mas tinha batedoras na sua equipe. O senhor capitão assentiu, então entregou a carta a um dos seus homens. Leve isso para a rainha Exudã. Recebi ordens de entregar a carta pessoalmente, disse Vel, embora estivesse comichando para sair daquele lugar. Para fugir loucamente, para ser honesta. Precisava ficar. Qualquer coisa que aprendesse ali seria de... Um dos soldados a atravessou com a espada. Aconteceu tão rápido que ela ficou boquiaberta ao ver a lâmina surgindo do seu peito, molhada com seu sangue. Ele puxou a arma de volta e Vel caiu com um grunhido. Ela buscou a luz das tempestades por instinto. Não. Não. Faça como Jasna fez. Fingir, disfarçar. Ela olhou para os homens com uma expressão de horror, traída, espranos de dor se elevando ao redor dela. Um soldado saiu às pressas com a mensagem, mas o capitão simplesmente caminhou de volta para o seu posto. Nenhum dos outros disse uma única palavra enquanto ela cobria o chão de sangue, sua visão se turvando. Ela deixou os olhos se fecharem, então sorveu uma curta e brusca inspiração de luz das tempestades. Só uma quantidade minúscula que guardou dentro de si, prendendo a respiração. O bastante para mantê-la viva, curando as feridas internas. Padrão, por favor, não vá. Não faça nada. Não murmure. Não faça zumbidos. Quieto. Fique quieto. Um dos soldados a pegou e a jogou sobre o ombro, então a carregou pelo palácio. Ela ousou abrir um olho e descobriu que aquele amplo corredor estava ladeado por dezenas e dezenas de soldados, apenas parados. Estavam vivos. Eles tossiam ou se remexiam. Alguns estavam recostados à parede, mas todos meio que ficavam parados. Humanos, mas errados. O guarda que a carregava passou por um espelho que ia do piso ao teto com uma sofisticada moldura de bronze. Nele, ela vislumbrou o guarda com um linho jogada sobre o ombro. E mais além, bem no fundo do espelho, algo se virou. A imagem normal sumindo, e olhou na direção de Shallan com um movimento súbito e surpreso. Parecia a sombra de uma pessoa, só que com pontos brancos no lugar dos olhos. Vel rapidamente fechou o olho que espiava. Raios, o que for aquilo? Não se mexa. Fique perfeitamente parada, nem mesmo respire. A luz das tempestades permitia que ela sobrevivesse sem ar. Ô, louco. O guarda carregou por alguns degraus abaixo, então abriu uma porta e desceu mais alguns. Ele a largou sem muita gentileza na pedra e jogou o chapéu dela em cima do seu corpo,
Então virou-se e partiu, fechando a porta atrás dele. Vel esperou o máximo que suportou antes de abrir os olhos e descobrir que estava no escuro. Respirou fundo e quase se engasgou com o fedor de umidade e podridão. Temendo e suspeitando o que veria, ela sugou luz da tempestade e começou a brilhar. Havia sido largada ao lado de uma pequena fileira de cadáveres. Havia 7, 3 homens e 4 mulheres trajando roupas finas, mas cobertos por espremas de putrefação, sua carne mastigada por caranguejos. Contendo um grito, ela se levantou apressadamente. Talvez fossem alguns dos olhos claros que haviam ido ao palácio para falar com a rainha. Ela agarrou seu chapéu e correu até os degraus. Era uma adega de vinho, uma câmara de pedra cortada direto na rocha. Na porta, ela finalmente ouviu o padrão que estivera falando, embora sua voz parecesse distante. Shallan, eu senti o que você me disse. Não vá. Shallan, você está bem? Ah, a destruição. Você destrói algumas coisas, mas ver outras destruídas a perturba. Ele pareceu satisfeito por ter entendido isso. Ela se concentrou na voz dele, algo familiar. Não na memória de uma espada surgindo no seu próprio peito. Não na maneira fria como havia sido jogada ali e deixada para apodrecer. Não na fileira de cadáveres com ossos expostos, rostos assombrados, olhos carcomidos. Não pense, não veja. Ela afastou os pensamentos e pousou a testa contra a porta. Então, cuidadosamente a abriu e encontrou um corredor de pedra vazio com degraus que levavam para cima. Havia soldados demais naquela direção. Ela usou uma nova ilusão de uma selva que já havia desenhado. Talvez isso fosse menos suspeito. Cobriria o sangue, pelo menos. Não voltou para o andar de cima, mas em vez disso seguiu por outro caminho que se aprofundava nos túneis. Descobriu que estava no mausoléu Colin, que era repleto de outro tipo de cadáver. Velhos reis transformados em estátuas. Seus olhos de pedra a seguiram através dos túneis vazios até que ela encontrou uma porta que, a julgar pela luz solar que passava por baixo, dava para a cidade. Padrão, sussurrou ela. Verifique se há guardas do lado de fora. Ele zumbiu e deslizou por baixo da porta, então voltou por um momento depois. Tem 2. Volte, então siga lentamente pela parede para a direita, disse ela, infundindo. Ele obedeceu, deslizando sob a porta. Um som que ela havia criado foi emitido por ele enquanto o padrão se afastava, imitando a voz do senhor capitão do andar de cima chamando os guardas. Não era perfeito, já que ela não havia desenhado o homem, mas pareceu funcionar, já que ouviu pés com botas se afastando. Esgueirou-se para fora e se descobriu na base da elevação que acomodava o palácio, um penhasco que acostumava cerca de 5 metros acima dela. Os guardas estavam distraídos, caminhando para a direita, então Vel foi sorrateiramente para uma rua ali perto. Correu um pouco, feliz por finalmente ter a chance de gastar alguma energia. Desabou na sombra de um edifício vazio, com as janelas quebradas e sem porta. Padrão percorreu o terreno ali perto, juntando-se a ela. Os guardas não pareciam tê-la notado. Vai encontrar Kaladin, disse ela a Padrão. Traga-o aqui. Avise que os soldados podem estar vigiando do palácio e que podem ir atrás dele. Padrão se afastou, deslizando. Ela se encolheu encostada em uma parede de pedra, seu casaco ainda coberto de sangue. Depois de uma espera angustiante, Kaladin surgiu na rua, então correu até ela. Raios, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Padrão deslizou para fora do casaco dele, zumbindo alegremente. Shallan, o que aconteceu com você? Bem, como uma especialista em coisas que já me mataram, eu diria que uma espada aconteceu.
Shala, a força maligna que domina o palácio não tem qualquer respeito por alguém chegando com uma carta do rei. Ela sorriu. Poderia-se dizer que o corte foi imediato. Sorria. Preciso que você sorria. Preciso que o que aconteceu não seja uma questão. Seja algo que pode simplesmente ser esquecido. Por favor. Bem, disse Caladinho. Pelo menos nós tentamos. Apesar de o plano ter furos. Ele sorriu. Estava tudo bem. Só mais um dia, mais uma infiltração. Ele a ajudou a se levantar, então tentou verificar seu ferimento. E ela bateu na mão dele. O corte não estava em um local apropriado. Desculpe, disse ele. Instinto de cirurgião. De volta ao esconderijo? Sim, por favor. Prefiro não ser morto novamente hoje. É muito exaustivo.